Por um acaso você já se perguntou o que é uma greve? Quando ela acontece? Quais os motivos das greves? Quando elas surgiram? Como funcionam nossas leis? E quando uma greve é legítima? Então vista seu capacete, suba nessa moto e prepare-se para fazer um zerinho no espaço-tempo, pois hoje nosso trabalho é explicar tudo o que você precisa saber sobre greves. Não pede no iFood não, viu? Antes da era dos aplicativos, dos sindicatos, das leis do trabalho, de toda essa estrutura socioeconômica complexa que temos hoje, ocorreu um processo histórico muito emblemático que é o ponto de partida dessa jornada. Estamos falando da famosa Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um processo iniciado na Inglaterra na segunda metade do século XVIII e que basicamente mudou drasticamente o mundo inteiro de muitas formas. Em primeiro lugar, em termos tecnológicos. Roupas, meios de transporte, medicações, as invenções e inovações começaram a acontecer uma atrás da outra. E, além das novidades, tudo aquilo que antes era feito à mão passou a ser também produzido em massa, o que possibilitou que um número muito maior de indivíduos tivesse acesso a esses produtos. Mas, para todo bônus, existe um ônus, e com a Revolução Industrial não foi diferente. Novas formas de exploração surgiram, a necessidade de recursos aumentou drasticamente, os mercados passaram a ficar muito mais competitivos e a poluição passou a ser um problema. Mas isso não foi de cara. A Revolução Industrial, na verdade, passou por três fases principais. A primeira Revolução Industrial refere-se ao processo de evolução tecnológica vivida a partir do século XVIII na Europa Ocidental, entre 1760 e 1850, estabelecendo uma nova relação entre a sociedade e o meio, bem como possibilitando a existência de novas formas de produção que transformaram o setor industrial, dando início a um novo padrão de consumo. Essa fase é marcada especialmente pela substituição da energia produzida pelo homem por energias como a do vapor, a eólica e a hidráulica, a substituição da produção artesanal, manufatura, pela industrial, maquinofatura, além do estabelecimento de novas relações de trabalho. A segunda Revolução Industrial refere-se ao período entre a segunda metade do século XIX até meados do século XX, terminando aí mais ou menos na Segunda Guerra Mundial. A industrialização avançou os limites geográficos da Europa Ocidental, espalhando-se por muitos países, entre eles Estados Unidos e Japão. A primeira estrada de ferro construída no Japão foi terminada e pronta para ser usada no verão de 1872. Com esse trem, os mercadores e as pessoas conseguiam ir da capital do Japão ao porto de Yokohama em cerca de 1 hora. Compreende nessa fase avanços tecnológicos ainda maiores do que os vivenciados na primeira fase, que aumentaram ainda mais a produtividade e, consequentemente, também aumentaram os lucros das indústrias. Houve nesse período grande incentivo a pesquisas, especialmente no campo da medicina. A terceira Revolução Industrial, também conhecida como Revolução Tecnocientífica, iniciou-se na metade do século XX e se estende meio que até hoje. Cada nova descoberta representa um novo patamar alcançado dentro dessa fase da revolução. A introdução da biotecnologia, da robótica, os avanços na área da genética, telecomunicações, eletrônica, transporte, entre outras áreas, transformaram não só a produção, como também as relações sociais. Todo esse desenvolvimento proporcionado pelos avanços obtidos nas diversas áreas relacionaram-se com o que chamamos de globalização. Tudo converge para a diminuição do tempo e das distâncias, ligando pessoas, lugares, transmitindo informações, superando então os desafios e obstáculos que permeiam a localização geográfica, as diferenças culturais, físicas e sociais. Pelo menos no papel, né? Pelo menos no papel, gente. Então tá, já que eu falei que é pelo menos no papel, eu vou te perguntar, onde que entra o conceito de greve nisso tudo? A greve surge como resposta às formas de exploração econômica decorrentes da primeira Revolução Industrial e nunca deixou de existir, sempre acompanhando as necessidades de cada momento histórico. Com a maquinofatura, não era mais necessária a utilização de vários trabalhadores especializados para produzir uma mercadoria. Com isso, o salário do trabalhador despencou, uma vez que não eram mais necessários funcionários com habilidades manuais. Além dos baixos salários, os trabalhadores eram obrigados a lidar com uma carga de trabalho extenuante. Nas indústrias inglesas da primeira fase da Revolução Industrial, a jornada diária de trabalho costumava ser coisa de 16 horas por dia, com apenas 30 minutos de almoço. Os trabalhadores que não aguentassem a jornada eram sumariamente substituídos por outros. Não havia nenhum tipo de segurança e aqueles afastados por problemas de saúde poderiam ser demitidos. Afinal de contas, só eram pagos os funcionários que trabalhavam efetivamente. Algo que se assemelha muito,
mas muito mesmo a estrutura de trabalho dos entregadores de aplicativos hoje em dia. Em um momento de crise econômica e alto desemprego, os aplicativos de serviço como Uber, iFood, 99 e Rappi atraem desempregados e pessoas que têm dificuldades para se inserir no mercado de trabalho. No Brasil, cerca de 4 milhões de pessoas trabalham para essas plataformas, que contam com 17 milhões de usuários regulares. Seus colaboradores fazem jornadas de trabalho muito longas. Os motoboys, por exemplo, contam com jornadas de 12 horas diárias. Para quem entrega de bicicleta, o ganho é ainda menor e o trabalho é ainda maior. Bom, então vamos entender o que aconteceu com os trabalhadores durante a Revolução Industrial. A exploração que estava crescendo acabou gerando cada vez mais descontentamento. Essa situação degradante fez com que os trabalhadores se mobilizassem pouco a pouco contra seus patrões. E isso levou à criação das organizações de trabalhadores, conhecidas no Brasil como sindicatos. Os trabalhadores começaram a exigir então por melhorias salariais e redução de jornada de trabalho. Algo que ninguém nunca entregou de boa, tipo só porque quis. Bom, agora é a hora de nós respondermos todas as perguntas que foram levantadas no começo do vídeo. O que é uma greve? A greve consiste basicamente de uma interrupção voluntária das atividades laboriais por grupos organizados de trabalhadores com reivindicações. Quando ela acontece e quais as suas causas? As reivindicações costumam girar em torno de coisas mais ou menos básicas, como melhora de salário, condições básicas de trabalho e outros aspectos em que possam estar sendo alijados os trabalhadores. Quando surgiram as greves? As greves começaram na Inglaterra durante a Revolução Industrial, e assim como tudo que aconteceu na Inglaterra da Revolução Industrial, também se espalhou pelo mundo inteiro. E se você lembrar bem, o Brasil está dentro do mundo. E, como no caso de outros países democráticos, aqui no Brasil entendemos que a greve é, acima de tudo, um direito garantido constitucionalmente. O que nos puxa para a nossa próxima pergunta, que é: como funcionam nossas leis? Existe uma normativa específica que estabelece regras para a organização da greve. Trata-se da Lei 7.783 de 1989, conhecida como Lei da Greve, e você encontra ela com bastante facilidade clicando na descrição deste vídeo aqui. Nessa lei define-se greve como a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal de serviços a um empregador. Além disso, ela também estipula que são os próprios trabalhadores que devem decidir pela paralisação, tendo sempre como motivação uma, ou mais de uma, reivindicação trabalhista. Então me diz aí, quando uma greve é legítima? Bom, basicamente sempre. As greves existem como uma expressão coletiva de busca por justiça, de tal forma que qualquer greve é legítima quando há uma injustiça em dada atividade, seja numa fábrica de tecidos na Inglaterra de 1880 ou nas ruas de nossa cidade hoje em dia, especialmente durante uma pandemia. Afinal de contas, esse pessoal que leva alimentos, documentos nas portas dos lares e nas empresas está se colocando permanentemente em risco e merece, portanto, dignidade, proteção e justiça. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. Ou ainda, se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de tema, se tem alguma parada, uma palavra que você acha que todo mundo usa errado, ou que você gostaria de saber a origem, comenta aqui embaixo. E, bom, é isso. É isso aí, gente. Então, um grande abraço e tchau, tchau.